Oi, Roberto. É com você. Obrigado, Eduardo. Passou aí para a tela a imagem inicial dos slides? Ok? Não. Não chegou, Não. né? Não. Eles não estão aprendendo nada. Iniciar a apresentação, porque eles não estão vendo nada. E agora, como está aí? Apareceu. Então, valeu. Inicialmente, né? Meu abraço a todos vocês, irmãos muito queridos de caminhada espírita, que estamos reunidos, mas, acima de tudo, unidos nesse objetivo maior, que é de nos esclarecermos e, daí, por nossa vez, podermos esclarecer outros irmãos num clima de tranquilidade, de harmonia e paz. Muito bem. Acho que foi uma surpresa muito grande para nós espíritas esse livro que foi escrito já a partir de setembro do ano passado e que nos chegou agora, né, praticamente em dezembro, mas que está sendo colocado ao alcance de todos neste momento. E um momento significativo porque a pandemia atinge um auge em termos de ocorrência mundial. Então, é uma oportunidade única em que a gente tem, né, bem próximo, em acompanhamento, o livro com informações da dimensão espiritual a respeito deste momento e de como a espiritualidade está interagindo com a humanidade nesse momento de sofrimento. Muito bem. Nós estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Essa é a frase que abre todo esse nosso livro de estudos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde nós temos as leis morais, em particular hoje, lidando sobre a lei do progresso, nós vamos ter a questão 791, que nos questiona e que nós questionamos. A civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Ou seja, a nossa civilização tem jeito? E a resposta dos imortais foram sim. Sim. É uma afirmativa, né? A nós nos depuraremos. E ele diz até quando, né? Que a gente poderia, tá bem, nós vamos, mas quando? E aí eles respondem, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. São aquelas duas asas que a doutrina espírita tanto propaga, né? O amor e a sabedoria, né? O moral e a inteligência. E ele termina nos dando, né, uma noção do processo de evolução das coisas. O fruto não pode surgir antes da flor, uma vez que a flor é que prepara a vinda do fruto. Muito bem. Na questão 792, logo a seguir, Kardec faz uma pergunta assim, né,
que parece sacolejar essa situação aí, que é porque a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir. Ou seja, por que ela não se depura, né, de uma forma assim mais rápida, mais imediata? E os imortais também vão nos trazer uma resposta que vai encontrar entendimento dentro, né, de nós e de todos, que é a seguinte resposta: porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Essa resposta é por demais intimidadora, né? Ela nos afronta, porque ela diz assim: você não realiza, você não concretiza essa situação feliz, né? Sonhada, idealizada, buscada no mundo íntimo, porque nós não queremos, né? Porque não estamos dispostos a realizar essa depuração, esse melhoramento, essa evolução, né, que está, como sempre esteve, à nossa disposição. Então, essas duas questões vão abrir aí a introdução deste livro, e são de extrema importância para a nossa reflexão, a fim de que a gente possa entender como todo esse processo está se desenvolvendo. Aí, nessa introdução, ele vai dizer, né? A civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência, e vem utilizando programas para solidariedade geral e um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. É uma questão que todos nós, né, podemos analisar com tranquilidade. Nós alcançamos um desenvolvimento tecnológico nunca antes sonhado, e num tempo muito curto, né? De repente, a gente nem lembra mais do telefone que era discado, né? Não lembramos mais da televisão preto e branco, não lembramos mais de vários aspectos que norteavam a vida, né, de todos nós aqui na Terra, e somente visualizamos esse progresso, essa tecnologia que está ao nosso alcance, no sentido de que a maioria da humanidade já vem sendo beneficiada por estes elementos, né? Por estas ações. E elas têm, sim, esse intuito, né? Esse direcionamento de fomentar o progresso. Isso é uma realidade incontestável. O progresso está sendo impulsionado pela tecnologia. E isso traz muita comodidade, né, que deflui exatamente da tecnologia. Antes nós precisávamos exercitar mãos, né, força física, para realizar atividades que hoje as máquinas realizam sem esforço e num tempo recorde. Muito bem. Da caverna sombria, aí nós temos, né, uma imagem que nos relembra a caverna, que era iluminada apenas pela queima da madeira, pelo fogo, né, a um apartamento de luxo, que hoje é, vamos dizer assim, mobiliado, ele é abastecido com toda a tecnologia de comodidade, de conforto, nós podemos dizer de luxo mesmo, para aqueles que detêm poder de assim usufruir. Nós temos também o contraste, né, da imundície, e a imagem à esquerda nos dá essa ideia, né, a higiene mais extravagante. E aí temos um banheiro, né, com uma tecnologia também já extraordinária,
dando ideia, né, dessas, vamos dizer assim, essas coisas que estão em paradoxo, né? Elas se contradizem, embora a nossa condição de civilização atual. Com intensas buscas para o prolongamento da existência física, prazerosa e rica de bênçãos pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão e dos sofrimentos em geral. Essa também é uma constatação fácil para nós, né? Alguns anos antes, nós tínhamos pessoas, irmãos, vivendo uma vida muito curta, por causa de quê? Das doenças, né? Das condições insalubres, da alimentação e etc. Então, hoje nós temos uma intensa busca, não só para prolongar a existência, mas para torná-la também prazerosa e rica de benefícios pessoais, né? Também sociais, mas inicialmente essa busca é para o benefício pessoal. Nós, como sociedade, estamos lutando para superar as preocupações a respeito, né, daquilo que impede, que dificulta esse prolongamento e esse usufruir prazeroso da existência, que é a doença, né, a solidão e os sofrimentos em geral. Mas o momento é também de profunda reflexão e questionamento. Ante as exageradas exigências de liberdade na convivência social, que é cada vez mais libertina, e aí a gente tem que fazer, né? Aí uma explicação de diferença entre liberdade e libertinagem, né? A liberdade está ligada ao moral, à ética, a viver plena, mas também respeitosamente em relação ao nosso próximo. A libertinagem é exatamente o oposto disso, né? É a pessoa que se quer dizer livre para cometer atos, né, de ofensa, de agressão, de violência, de desrespeito ao seu próximo. Então, dentro dessa situação, é inevitável perguntar-se para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. Todos nós, hoje, de alguma forma, em algum grau, nós somos influenciados por essa volúpia massificadora. Ou seja, em alguns comportamentos nossos, a gente age, né, levando-se ou sendo levado por essa massa. Mas ele também tem outro aspecto, né? É que é desordenado, ou é desordenada essa caminhada. Então, a nossa pergunta que o livro faz aí também, nessa introdução do livro, né? A introdução tem o mesmo título do livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, é para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. E aí, à nossa direita, a gente traz uma imagem para representar isso, né? Que é não sabendo para onde estamos indo, o que está à nossa espera, nós despencamos num desfiladeiro, num abismo. Muito bem. Dentro dessas condições, o livro apresenta-nos hoje a situação das crianças amadurecidas precipitadamente, né? Não é só a questão da alfabetização nos anos já bem primordiais da vida, mas, acima de tudo, a colocação ao alcance das crianças sem um controle, sem um acompanhamento, à tecnologia que coloca a criança, acessa, né, acessível a tudo que está acontecendo no mundo. E se a gente, fazendo aí um quantitativo, sabe que a balança ainda pesa, né, mais para as coisas menos edificantes, logicamente que a criança vai estar
sujeita, né, vai estar sob essa influência extrema, difícil, e que vai, de alguma forma, né, interiorizar-se em cada criança e vai influir depois em toda a sua existência. Temos também, na outra ponta, os idosos, em quase desamparo total. As políticas para idosos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, ainda são muito iniciais, né? Ainda são muito poucas e ainda não detém aquilo que o idoso precisa para ter uma vida na velhice digna. Mesmo, né, a lição diz aí, exceto quando ricos, ou seja, mesmo os ricos, são internados em comunidades próprias e esquecidos pelos familiares. É aquela ideia, né, que muitos de nós já, de alguma forma, tomamos conhecimento, ou até mesmo refletimos conosco mesmo. Meus idosos vão estar sendo assistidos por tudo que ele precisa. Vai ter, né, uma boa cama, uma boa alimentação, vai ter um ambiente saudável, um ambiente com natureza, e etc, e etc. Mas nós que questionamos o espírito, né, a relação, a família espiritual e esse relacionamento maior, temos que nos questionar sobre esse esquecimento que se faz em relação ao idoso, nosso ente querido. Porque a gente vai distanciando as visitas, né? Não dá para ir, qualquer situação, qualquer ocorrência é desculpa para que a gente não faça a visita, para que a gente adie, e aí a solidão, né? O sentimento de desamparo, de esquecimento, toma conta da mente daquele idoso e produz ali, né, enfermidades, moléstias da alma. Então, é importante a reflexão que o livro faz nesse instante. Sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade, em que, genericamente, vem desaparecendo o sentido existencial, o ser, senão as contínuas cargas de pessimismo e violências, comprometidos com a destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Então, dentro, né, dessa turbulência, dessa agitação excessiva dos dias da atualidade, nós temos a grande tendência, né, que é universal, de perder o sentido da existência. E passamos, né, àquela frase que todos conhecem, dar mais importância ao ter do que ao existir, né? Do acumular coisas do que usufruir das coisas. Nesse segundo parágrafo, ele traz que, felizmente, a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental, sobrevive com a sua chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que se lhe vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Então, todos nós, inclusive aqui no Brasil, tivemos exemplos, né, desse cinismo cultural e comportamental que se faz, vez por outra, né, que se coloca aí na mídia, em formas de filmes, de peças teatrais e etc., tentando, né, ensombrar a doutrina de Jesus, tentando, de alguma forma, diminuir, e quem sabe, né, com os objetivos ainda maiores, de um dia obstruir, obstaculizar que a doutrina de Jesus possa estar, né, viva. E
estuante entre nós. Entretanto, essa doutrina sobrevive por causa de quê? Por causa da sua chama do amor, do perdão, da solidariedade e do bem. Então, neste momento, nós estamos sendo convocados a essa solidariedade. Não só com quem está sofrendo os efeitos da pandemia em si, mas daqueles que estão trabalhando para ajudar a restaurar a saúde daqueles que adoecem. E isso, para nós, é um dever de solidariedade. Além do que, nós temos conosco, né, a segurança de que a oração, após, né, Deus, as ações de Deus, a oração é a maior força atuante no universo. No sentido de que a oração, ela é a sinergia, ela vai trazer para nós a sinergia do amor, que vai ser vivenciada ou expressada através da caridade. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Esses dias que estamos vivendo, que o autor diz, alucinados, vão passar, passam, porque eles fazem parte de um período de seleção de ideias e existências que retornam à Terra, portando conflitos inomináveis, e a dor trabalha-os, edificando resultados formosos. Ou seja, nós que estamos constituindo, formando a humanidade neste momento, é que fazemos essa alucinação diária, contínua em nossas existências. E fazemos isso por quê? Em grau maior ou menor? Porque nós estamos, né, num período de seleção de ideias e de existências. Então, retornamos à Terra portando esses conflitos, né, que constituíram o nosso mundo íntimo no passado próximo e no passado distante. E o que vai acontecer aqui nessa existência com essa alucinação toda? A dor vai trabalhar-nos a todos, né? E isso vai edificar em cada um resultados formosos. Daí, quando a gente estuda, né, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende ali, no capítulo Bem-aventurados aflitos, que a aflição, a dor e todas as problemáticas que infelicitam o ser humano são ferramentas, são instrumentais da divindade para ajudar, para impulsionar o nosso progresso, o nosso crescimento. A religião espírita, a nossa religião, tomando as mãos do seu adepto, tomando de nossas mãos, ajuda-nos a sair desse labirinto de nós mesmos, desse que nós trazemos, né, dessas experiências infelizes, né, ruins, e aponta-nos a imortalidade em triunfo após a transitoriedade do corpo carnal. Então, ou seja, aí está o segredo, né? O fio de Ariadne que nos ajuda a sair do labirinto, que é a ideia, o entendimento de que somos espíritos imortais, criados, né, à semelhança do Criador e à sua imagem. Nós trazemos a imortalidade como um patrimônio inalienável. Consequentemente, que a transitoriedade do corpo carnal passa a ser um entendimento pacífico, né? Fácil de ser digerido por qualquer um de nós. Se somos espíritos imortais e a vida no corpo ela é limitada, né? E tem um período muito curto, por mais que a gente possa entendê-la no seu prolongamento, de 100 anos ou até um pouquinho mais, mas ainda assim, se a gente pensar, né, em termos de eternidade,
ela simplesmente some, né? Muito bem. Nesse momento, né, e em momentos que têm nos antecedido recentemente, tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico. Nós tivemos aí, né, as tsunamis desencarnando mais de umas centenas de milhares, mais de 100 mil irmãos desencarnaram de forma repentina. Agora, estamos sendo atormentados pela pandemia da Covid-19, demonstrando, e essa demonstração, vamos dizer assim, maior do poder do vírus, é a fragilidade do ser humano, no seu pedestal de ilusões ante o vírus, pequenino, né? Imperceptível a olho nu, mas tem um poder devastador e fatal. Ao mesmo tempo, né, que a Covid demonstra essa fragilidade do ser, que às vezes estava ali escorado, amparado, escondido, atrás de um canhão, de um lança-míssil, né, dá a possibilidade de extinguir seus irmãos através de uma guerra nuclear, ele estabelece para nós, e isso é sublime, a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Eu acho que essa frase só seria, assim, sublime para a gente destacar, que nos ajudaria a entender, né? Porque se eu não sou solidário com quem está doente agora, ajudando a recompor-se, né? A voltar à condição normal, saudável, e eu adoeço amanhã, quem vai cuidar de mim? Quem vai me dar remédios? Né? Então, torna-se uma necessidade, é uma obrigatoriedade. Não tem para onde fugir. Ou eu cuido do outro que adoeceu agora, ou amanhã ninguém vai cuidar de mim. Ele encerra essa introdução, né, dizendo: esperamos que as informações do livro no rumo do mundo de regeneração contribuam de alguma forma para a tranquilidade de quem o leia. Isso é importante, vamos destacar antes de terminar aí o parágrafo, né? Porque nós devemos ler ou receber qualquer revelação sem pavor, sem apavoramento, né? Sem desarmonia, sem desajustar, né? Sem desarmonizar o nosso mundo íntimo. E ele diz também, deseja que o livro nos auxilie a confiar na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todos. Então, as revelações que o livro traz têm que ser sublinhadas, né? Têm que ser, assim, destacadas nesse objetivo, de proporcionar tranquilidade. Por quê? Porque ela vai vir com entendimento que a pandemia tem uma função, né? Ela não está acontecendo alheia à vontade do alto. Nós vamos ter um momento de destacar isso aí. E, ao mesmo tempo, reforçar a nossa confiança na providência divina e no grande auxílio que o Consolador nos propicia a todos. Muito bem, vamos entrar agora, então, na análise do primeiro capítulo, que nos ajuda a ter uma visão geral do livro. Né? Então, vejamos o que ele diz. Ele tem como título Os Clarins Anunciadores. De nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em luminosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. O astro-rei, o nosso Sol, na pujança de sua luz, tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadora de tempestades.
Uma vez ou outra, também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes, em dança macabra, e trovões ensurdecedores, sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta, em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Voltemos aí para o primeiro parágrafo, né? Lá, das comunidades superiores, embora que Manuel Filomeno fale da sua, mas nós sabemos que de todas as comunidades superiores do planeta, se observava, né, como o nosso planeta estava sendo envolvido por uma volumosa cortina de sombras, muito densa. E eles sabiam que aquela reunião, aquela condensação daqueles fluidos era resultado de quê? Da emissão mental doentia de todos nós, né? Os nossos pensamentos ruins, nosso pessimismo, nosso mau humor, nossa falta de confiança, de alegria diante das lutas do nosso dia a dia. E aí nós vamos ver as ações da providência. O astro-rei, né, o sol, na pujança da sua luz. Nós sabemos que o sol é uma estrela que irradia luz, calor, né? Tentar vencer a pesada camada. O sol tentava, né? O fluxo tinha como objetivo vencer essa camada, né? E fazer-se pleno aqui na face da Terra, em benefício de todos nós, seus habitantes. Mas ele observava também que naquela formação escura, densa, daquelas nuvens ameaçadoras, ele observava que de relâmpagos, né, de todos os lados ali, numa dança macabra, trovões ensurdecedores, e isso era executado sob o comando de venerandos guias espirituais do nosso amado planeta. E qual era o objetivo dessas tempestades? De diluir, né? De acabar com essas condensações mórbidas que estavam ali acumuladas. Porque nós sabemos que toda poluição ela tem um limite, né? Quando ela chega naquele ponto de saturação, ela vai destruir toda a vida que está submetida, que está sujeita à sua influenciação. Então, a vida no planeta estava correndo seríssimos riscos. E a pandemia vem como parte desses processos saneadores, né, de profilaxia para o nosso amado planeta. Naquela noite especial, setembro de 2019, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, o administrador da cidade espiritual a que se vincula Manuel Filomeno de Miranda, que chama-se Irmão Antúlio, responsável pela comunidade espiritual, preparou, né, um grande encontro e iniciou dizendo: nesta manhã, setembro de 2019, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Sentia-se no ar, em toda parte, que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável.
setembro de 2019. Os clarins ecoam em todas as regiões siderais de nosso planeta. Setembro de 2019. Nós tomaríamos conhecimento do vírus em dezembro de 2019, né, lá na China. Então, o que nós estamos vendo aí? Como a espiritualidade trabalha com antecedência. E se nós olharmos para o início das palavras do irmão Antúlio, o que ele diz aí? Nesta manhã, embora já esperássemos, ou seja, aconteceu em setembro, mas a espiritualidade já estava esperando isso há muito tempo atrás. Então, é um ato de misericórdia de Deus, de nosso Senhor Jesus, que estavam ali, né, dilatando o tempo, nos dando oportunidades. Mas vai chegar o momento, né, em que a situação, como dizem no final, se torna insustentável. Para que a vida no planeta pudesse prosperar, para que ela pudesse continuar sem uma quebra muito grave, né, era preciso que algo acontecesse. E ele vai nos dizer aí, né, que do que se trata isso? Se trata da mais difícil crise espiritual do nosso planeta dos últimos séculos. Por quê? Porque nós evoluímos, né, intelectualmente, cientificamente, mas não evoluímos moralmente. Não evoluímos na amorosidade que deve presidir todas as relações futuras do homem melhorado no grande futuro. A espiritualidade sentia no ar que isso em toda parte, em todas as colônias, em todas as regiões siderais, né, do nosso planeta, que algo iria acontecer. Então, nós sabemos que os grandes planejadores, os engenheiros siderais, a equipe de nosso Senhor Jesus, tinha conhecimento, né, das providências que seriam tomadas caso nós escolhêssemos e insistíssemos no caminho mais difícil. E ele diz, né, por que iria acontecer? Por que, né, que essas situações de calamidade, de desastres naturais, né, de coisas ruins para a nossa humanidade acontecem? Principalmente na grandeza em que está acontecendo atualmente. Porque a nossa decadência moral, também intelectual, chegou a uma situação insustentável. Lembra de algum texto bíblico que diz, basta, né? Parou. Tirando de nós aquele livre-arbítrio relativo de continuarmos, né, numa carreira assim, ruim, em direção a um abismo. Então, espiritualidade, né, sob o comando de nosso Senhor Jesus, dá o basta, chega. E aí nós vamos arcar com essas consequências, né, das escolhas infelizes que fizemos. Inicialmente, e isso é natural, né, nós ouvimos tantas palestras e tantas reflexões, pensou-se que seria a guerra, que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da Terra e para um novo recomeço, né? Isso aconteceu anteriormente. Todas as guerras tiveram elas aconteceram criando um estado, né, de limpeza, de profilaxia no nosso planeta e permitindo um reiniciar-se, né? Um startar daquela condição que estava sendo vivida e o início de outra. Pode ser que essa outra, né, nós também a desperdiçássemos, como aconteceu com a Segunda Grande Guerra.
Agora é interessante isso aí. Dentro, né, dessa solução, nós temos os laboratórios de investigação científica que, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor restaurar, estudar a saúde e resguardá-la, também, né, entraram no conhecimento de códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de algumas enfermidades. Então, a guerra era aquilo que nós vimos assim como a primeira opção, né? O mundo vai ter a terceira grande guerra mundial. E já vimos até marcado datas, né? Várias datas foram estabelecidas, se não acontecer tanto, vai tanto, de 2000 não passará, né? Depois outros criaram outras datas, 2012, e assim foram sendo. Então, a guerra estava ali como aquela primeira opção. Mas nós vimos, né, que essa opção veio de forma diferente. Veio através do vírus. E ele está aí já, né, executando a sua difícil tarefa, mas está realizando. Em relação aos cuidados, né, de nosso Senhor Jesus para conosco, ele, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia, para melhorar as condições de vida no nosso planeta. Enviou também embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E esses embaixadores propostos, né, realizaram, né, sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. E aí nós construímos, né, um pequeno mosaico de imagens de alguns desses nossos irmãos, né? Alberto Einstein, nosso amado e querido Allan Kardec, Gandhi, Mozart, a música, Thomas Alva Edison com a invenção da luz, né? Madre Teresa de Calcutá, nosso Chico, e do lado de Chico, Marie Curie, né? Estudando ali a radiação, junto com seu esposo, o casal Curie, abrindo a nova época de entendimento, né? Da irradiação. Martin Luther King, com a luta pela liberdade, pelos direitos das minorias, né, dos diferentes. Darwin, Charles Darwin, né, propiciando as descobertas da biologia, abrindo uma nova visão do mundo. E da tecnologia, né, temos aí o Steve Jobs com o computador, com a eletrônica. E tudo isso, todos eles, né, a serviço de nosso Senhor Jesus, que ele próprio, no momento adequado, né, e no momento em que nós já detínhamos as condições para recepcionar a sua mensagem que nos encaminhava à instalação do reino de Deus, né, na intimidade do nosso coração, no nosso mundo íntimo. Mas o que nós constatamos do trabalho desses e de milhares de outros missionários? Suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram seu campo de ação ou seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens, em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos ou dos cidadãos inescrupulosos dominadores. É chocante essa constatação, mas é real, né?
exemplos assim, que arrastaram muitos, que contribuíram enormemente para a melhoria da nossa sociedade, da vida aqui na Terra, mas não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina. E esses adversários da luz divina fizeram foi ampliar o seu campo de obstinação, de perseverança, de insistência no mal, e foram arrebanhando as mentes infantis, as mentes jovens, em razão da família destruída, da família desatenta. Né? Nós podemos dizer hoje que grande parte das crianças de hoje são órfãos, né? São órfãos de pais vivos e presentes, entre aspas, né? Mas são adotados pela tecnologia, pelo computador, pela televisão, pelo celular. Das uniões sexuais imaturas, né, que são estimuladas aí, praticamente continuamente, de forma muito aberrante, pelos órgãos de comunicação de massa, a mídia, né? E também dos cidadãos inescrupulosos, dominadores, daqueles que assumem os cargos, né, de mando, de comando das instituições públicas e outras, e que usam, né, esse poder, essa influência, para disseminar, para espalhar doutrinas, né, ou comportamentos totalmente infelizes no meio ou no seio da nossa sociedade. Bem, ele continua, né? Em razão da continuidade do comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Alastra-se a peste, recordando-se a denominada peste negra do período medieval, que destruiu milhões de existências ou de vidas. Muito bem. Vamos voltar aí, né? Vamos voltar à imagem para a gente poder... Olha o planeta Terra, né? O planeta lindo. Aí surge o vírus, alastra-se e está presente em todo o nosso planeta. E por que que isso acontece, né? Por que que isso aconteceu e por que que isso está acontecendo? Porque nós continuamos, né, com um comportamento insano, como seres rebeldes e negligentes. Quem de nós, né, não tem, num momento ou outro, um comportamento insano? Quem de nós não demonstra rebeldia, às vezes, diante, né, de uma situação convidativa ao perdão, à pacificação, né? E somos negligentes, porque com tanto material, né, com tantos recursos ao nosso alcance, nós os colocamos de lado e preferimos o que não presta, né, o que não nos convém. Lembra de Paulo? Né? Você pode ler tudo, você pode tomar conhecimento de tudo, você pode ter uma ideia de tudo, mas nem tudo nos convém. Ou seja, ele estava dizendo que nós precisávamos estabelecer uma seleção, né? Uma escolha, igual nós fazemos com os alimentos. Quando formos à feira, ao mercado, a gente escolhe, né? Ali tem um alimento bom, tem o menos bom, tem o estragado. Lógico que a gente, né, pega o bom, as nossas cestas, os melhores tomates, as melhores batatas, né, as melhores verduras, melhores frutas, para constituir a nossa alimentação. Mas em termos de moral, em termos de vida, né, compartilhada em sociedade, a gente não tem feito a melhor escolha. Basta ver o que tem alta, né? O que encontra ressonância na nossa sociedade, o que se alastra, né? Como se fosse um fogo em palha seca. Então, o que acontece? A espiritualidade superior anui, ela concorda, ela está de acordo
com a grande aflição da peste que varre a terra, né? E essa peste, ao se alastrar, nós nos lembramos da peste negra, né? Da gripe espanhola e tantas outras, que destruíram milhões de vidas. Seguindo, é certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta Terra e da sua sociedade. Ou seja, Livro dos Espíritos, fatalismo. Existe um fatalismo? Sim. O do bem, o do amor, o da luz, o da felicidade. Todos estamos destinados a essas condições de progresso espiritual. Então, por mais, né, que haja desconfiança, descrédito na espiritualidade superior, nada, ninguém poderá obstaculizar o progresso do planeta e da sua sociedade. Vamos voltar lá para o Livro dos Espíritos, quando ele fala, né, dos muitos reinos da casa de Deus. Ele diz que a marcha do progresso, né, ela vai se dar. E que quando nós, né, colocamos algum obstáculo ou nos tornamos esse obstáculo nas engrenagens do progresso, nós seremos triturados, nós seremos moídos, mas nós não vamos impedir que a engrenagem continue o seu giro. Esses acontecimentos de agora e outros de natureza sísmica, nós estamos falando de quê? Dos terremotos, né? Das grandes ondas, como os tsunamis e outros mais, e também de outros como os cósmicos, a cósmica, né? A natureza cósmica, nós só temos ideia de coisas de muito antigamente, né? Quando caiu um asteroide, né? Que criou aí uma situação muito difícil no planeta. Mas ele está dizendo que acontecimentos desta ordem vão acontecer e darão lugar à maior soma de sofrimento humano. Pegaram isso? O sofrimento que nós estamos passando não está no seu máximo, não. Ele ainda vai crescer mais. Né? E aí a gente pensa na urgência da gente se tornar melhor, da gente dar uma contribuição, uma sementinha, para que esse sofrimento realmente seja minimizado. Né? Enquanto facultarão também, aí está, no futuro, tá? É errado aí a palavra aqui. Enquanto facultarão também, durante esses eventos, a presença dos apóstolos da caridade e do amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam aquelas que padeçam a contaminação ou as que chorem as perdas afetivas. Ou seja, todos nós estamos nas mesmas condições, né? Podemos chorar numa condição ou choraremos na outra. Não há outra opção. Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenham diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Nós tínhamos falado, né, que o livro se reporta anteriormente no slide anterior, né? Ninguém conseguirá fugir ao determinismo desse sofrimento. Embora, né, alguns de nós, alguns irmãos, né, não tenham diretamente razões para estar sofrendo neste instante, mas existirão razões de solidariedade. Aqueles que virão para cá por compaixão, por piedade, por misericórdia, né, da grandeza dos sofrimentos humanos
Então, eles virão para ajudar, mas também sofrerão. E o exemplo maior disso é do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha nada, né? Não tinha uma nódoa, não tinha uma mancha sequer. Entretanto, sofreu as ações de nossa crueldade, nossa primitividade. Mas ele coloca aí, né? Somente o sentimento do amor, conforme o expressou Jesus e o viveu. Jesus expressou e viveu o sentimento do amor, é que logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Temos um caminho? Temos uma solução? Sim. O que é? O sentimento de amor, que precisa ser expressado e vivido por cada um de nós. As esperanças cristãs estão centradas no Consolador, com a sublime mensagem de vida imperecível e o comportamento digno na vilegiatura carnal. O Consolador prometido, portanto, né, vem esclarecer-nos. E ao nos esclarecer, traz tranquilidade, né? Traz a paz possível no meio da tempestade, no meio das tormentas que se está vivendo. E ao mesmo tempo, né, que ele esclarece, ele também consola. Então ele consola, mesmo aqueles que estiverem, né, sofrendo as piores dores, ele vai dizer, tudo passa. A vilegiatura, a vida carnal, a existência carnal vai passar. Ela é uma etapa escolar, ela é uma internação hospitalar. Ele é um período em que a gente fica, né, preso por conta das ações por nós perpetradas, né, levadas a efeito. Então, o Consolador, neste momento, e não só neste, mas muito especialmente neste, traz, né, ao ser a mensagem de vida imperecível. Ninguém morre. O ente querido desencarnou, mas continua vivo e vai estar atuante no dinamismo peculiar da vida espiritual. E nós vamos estar nos relacionando através do pensamento, através da oração e, logo mais, através da convivência, quando da nossa também desencarnação. Muito bem. Nós gostaríamos de encerrar esse momento aí, né? Já que o nosso tempo está também fino, agradecendo a atenção, o carinho, a presença de todos. É muito bom revê-los, é muito bom senti-los, né, aqui conosco. E quando eu preparava esse material, principalmente nesse nosso final, a gente estava refazendo, relendo esses slides, nós sentimos a presença da nossa irmã Julieta Ferraz, que, numa expressão remoçada de vida, com os olhos luminosos, mas muito mais luz a irradiar-se do seu coração, a envolver-nos a todos e a desejar-nos paz, confiança, certeza de que não estamos desamparados. Então, nesse final do primeiro capítulo, nós temos uma prece linda, que depois quem for adquirindo o livro vai sentir, porque o nosso tempo não nos permite agora, né, estender um tanto mais. Nós agradecemos aí ao Eduardo, à Alda, que nos convidaram, que nos deram essa oportunidade. E
abraçamos carinhosamente, amorosamente, cada um dos irmãos. Muita paz. Eduardo, está me ouvindo? Sim. Então, eu passo para você a palavra nesse momento.